Então o coração é o motor de Deus, o senhor falou. Sim. Tanto é que a chamatrina, quando vocês vão encarnar, está localizada onde? No coração. Exato. O senhor falou. É importante que se tenha essa consciência. Não se vendam a frieza da interpretação dos fatos. A ciência, enquanto ciência, surgiu da interpretação da filosofia. Ou seja, ela buscava entender o mundo, mas não apenas como, não essa ciência fria de hoje. Era uma ciência de compreensão do todo. E não há todo sem o espírito. A ciência ficou muito material, ela se distanciou da filosofia. Todo o tripé de evolução do homem tem que ser filosofia, ciência e religião. Sem isso, não há progresso. Mas elas são e devem caminhar juntas. Então, quando o senhor fala que muitas vezes não cabemos na roupa que nos deram, seria então até esse condicionamento da nossa sociedade de que às vezes nos faz crer que somos a roupa que temos, o corpo físico? Muitas vezes o corpo físico que veio, vamos dizer assim, escolhido dentro do processo encarnacional como ideal para certas experiências, é rejeitado pelo espírito quando ele está encarnado, não? Sim. Quantas pessoas você conhece que gostam do seu corpo? Nossa. Ou que gostariam... Quantas pessoas você conhece que gostariam de mudar o corpo? Ah, sim, bastante. Porque vivem em função de um ideal estético que é considerado, vamos dizer assim, o padrão de beleza, ou padrão para ser bem-sucedido dentro dos limites impostos pela sociedade ocidental capitalista moderna, vamos dizer assim. Nossa. Mas não é assim. O corpo não é escolhido para se adequar a esses padrões. O corpo é escolhido para se adequar vamos dizer, às provas que esse espírito escolheu viver nesta encarnação. Entendi. Mas é difícil. Todo mundo, você já pensou como é difícil conviver com esse tipo de estigma social? Ah, é. Então, muitas pessoas não cabem no seu corpo. Nesse sentido. Entendi. E é difícil. E dói. Isso dói, é dolorido, é compreensível. Porque ele não tem a consciência do porquê isso foi assim. Não é? Muitas vezes, então, o que eu estou entendendo é que o corpo que temos tem a ver com o programa de encarnação que serve para a gente se melhorar. Então ele vai causar uma vicissitude. Sempre. É primordial. A análise do corpo diz muito sobre o teu passado, suas encarnações passadas, sobre as tarefas que você vai administrar nessa vida. Entendi. E não é porque inclusive doenças genéticas, vamos dizer assim, ou aleijões físicos, aleijões mentais. Não é você como espírita deve saber disso muitíssimo. Não preciso lhe explicar. Então, mas assim, às vezes a pessoa está ouvindo e diz, olha, mas eu tenho um corpo muito bonito, então eu não fiz nenhum erro no passado, eu estou quites com a providência divina. Talvez esteja do ponto de vista físico. Ou será que essa pessoa foi rejeitada e ela precisa viver agora uma experiência de ser amada pelo corpo? Será que também isso não é só um desafio? Você imagina essas pessoas que são muito bonitas e admiradas e desejadas? Por que elas são tão admiradas e desejadas? Então. Alguém realmente quer saber quem elas são em essência? Não. A interpretação sempre é rasa, física, sexual. Alguém quer saber se essa pessoa, o que essa pessoa tem em essência? Nossa. Se essa pessoa realmente é bonita por dentro, se ela tem o que compartilhar? Não. Parou na superfície. Parou. Uma pessoa bonita. O que quer que isso venha a ser? Porque beleza também é muito uma percepção individual. Tá certo. Então é uma prova tanto quanto para a pessoa feia. Exato. Novamente, estamos trabalhando com as duas polaridades. Tudo
é trabalhado para vocês nas duas polaridades. Quanto melhor vocês conseguirem entender o que isso significa dentro do jogo, do xadrez existencial de cada um, tanto melhor cada um vai se compreender e entender melhor sua missão. Bom, Tudo é polaridade. Então vamos falar disso. Ó. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Daí os espíritos respondem na 132 do Livro dos Espíritos. Só assim, ó, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Bom, então aí nesse parágrafo a gente já sabe que ele está indo para algum lugar, partindo de um ponto de imperfeição. Sim. Tá. Agora, eu lhe pergunto, o que ele quis dizer como perfeição? Então, numa outra... Vou lhe dizer a minha visão. Claro. Perfeição do ponto de vista espiritual é a integração com o divino. Certo? Isso. Mas isso se dá em fases. Então, para o espírito encarnado aqui, atingir a perfeição seria quando ele se juntasse à sua mônada original. Mas mesmo assim, essa mônada original está muito, muito longe do que a gente pode chamar de fonte, de Deus ou do que você quiser. Então, perfeição, do ponto de vista de crescimento espiritual, para quem está encarnado aqui, significa ascender ao nível monádico. Tá claro? Entendi. Que já é um grande feito. Nossa, mas é muito difícil, hein, seu Pena? Ascender. Difícil? É ou não, depende de você. Ascender significa se ver como parte que experimenta uma versão de uma realidade e poder contribuir com essa experiência para, vamos dizer assim, a onisciência da sua mônada. Porque é isso, uma mônada se subdivide em muitos, milhares, milhões de fractais. E é como se jogasse tentáculos em realidades diferentes. E cada uma dessas experiências, de cada um desses fractais, vai se somando à medida que ele vai ascendendo aos outros. Então você imagina se você tivesse uma cabeça que pudesse, vamos dizer assim, ter a experiência de 1 milhão de pessoas. Nossa. Entende o que eu estou lhe dizendo? Sim. Então, com esse grau de consciência, você chega à perfeição. Porque o que é a perfeição senão a integração com o todo? Então, o objetivo dos fractais encarnados é de experimentar uma realidade específica. Nesse caso, da terceira dimensão e deste planeta, experiência Gaia, Terra, de experimentar o esquecimento dessa consciência original, desse eu sou superior. E, através disso, ir alimentando este eu superior com mais informações. De tal forma que, quando esse eu superior se juntar aos outros, ele vai ter uma miríade de informações. E quando tiver experimentado tudo, estará capacitado a mudar de plano de consciência. Então, o que é ascensão, para vocês, é ter uma capacidade de expandir a consciência de vocês para entender o todo possível dentro desta realidade. Isso é ascender na 3D. E assim por diante. Na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, etc. Tá claro, filho? Tá. Só que assim, a gente que estuda essas coisas, o espiritismo, a gente entende que existe um progresso a ser feito, que uma coisa não acontece de uma hora para outra. Não. Claro. Tá. São milhões de anos. Tá bom. Éons, para usar uma palavra. É o quê? Éons. Tá, isso. E uma dança circular desse sistema demora quantos anos, filho? 52 mil anos. É verdade. O que é uma vida humana nesse planeta encarnado hoje? 100 anos? 80? E as pessoas acham que isso é muito? Quantas encarnações as pessoas já tiveram aqui ou em outros planos, filho?